Amada igreja, com a graça e com a paz de Deus, amém? Amém. Que a graça e a paz de Deus seja abundante em nós, porque os dias são maus. E foi para isso que o Senhor Jesus veio, para nos dar vida e vida em abundância. Eu já quero agradecer ao convite da pastora Samara. Pastor Edson, é um prazer retornar a essa casa. Retornar? Eu já estive aqui um domingo pela manhã. E como é bom poder saber que a gente passou por um lugar e pode retornar. É convidada a retornar. Isso para mim é motivo de alegria, amém? Já vou pedindo que vocês me perdoem pela voz. Mas é que ontem eu estava dentro do presídio feminino Aurimora Costa, pregando essa palavra. E lá não tem microfone. Mas graças a Deus, Deus faz um mover tão tremendo que às vezes a gente está na primeira aula. E lá na aula essa escuta a nossa voz. Tem explicação? Não. Mas eu lhe pergunto, no tempo de Jesus tinha microfone? Luz elétrica? Mas 5.000, aliás, mais de 5.000, que só é contado os homens, né? As mulheres e crianças também estavam ali, escutavam a sua voz. Abra sua Bíblia, vamos ao tema. Voltar ao tema. É só um versículo, tenha calma. Eu também sou amante das escrituras, tá bom? E hoje nós vamos ver alguns textos que incluem as mulheres no serviço ao Senhor Jesus. Nós vamos tratar alguns temas delicados, sim, mas se segura. Tá bom? Segura aí, você entrou na casa do oleiro. E o oleiro sempre tem algo a melhorar em nós que somos os vasos. É tanto que Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer que no soar da última trombeta nós ainda seremos transformados. Então todos nós ainda estamos num processo de transformação. Amém? Então permita que o Pai te eleve um nível a mais hoje. Escute a voz dele e não endureça o seu coração. Tá bom? Olha o que vai dizer, João 12, 26. Palavras do Rei Jesus. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Quem serve a Jesus tem o direito de estar onde ele está. Oh, Jesus. E se alguém me servir, o Pai honrará. O Pai o honrará. Deus, ele é justo e fiel e não deve nada a ninguém. Quem serve a ele, ele cuida. Ele é provedor. Você está olhando para alguém que trabalhou como auxiliar de farmácia 16 anos. E o Senhor disse, larga para fazer minha obra. E eu fiquei lutando contra. Porque eu não acreditava, nem havia experimentado o Deus provedor. Desde 2016 que eu não trabalho fora. Pergunta se faltou alguma coisa. É lógico que eu abri mão. No dia da minha folga eu dizia assim para o meu filho, ô filhão, é praia ou cinema? Para onde é que a gente vai? Chegava lá um combão de pipoca, não sei o que mais, não sei o que mais. Na praia, traga isso, traga aquilo, não tem mais não. Quer que eu repita? Eu abri mão disso para ver joelhos dobrados diante de Jesus. Para edificar, graças a Deus. Eu sempre amei fazer a obra fora. Se tivesse um culto campal, eu dizia assim, deixa eu pregar, deixa eu pregar. Na praça, epa, com uma caixa de som e um microfone, eu quero pregar aí. E relutava. Como eu disse, segura, eu relutava
esse local. Porque eu sempre vi as pessoas na igreja achar que servir a Jesus é só estar aqui no altar. Posso falar a verdade e entregar tudo? Tem gente se matando dentro da igreja, matando uns aos outros por causa de cadeira. Aleluia, Deus. Eu tenho uma notícia para te dar. Jesus não tem só cadeira para te dar, ele tem trono. Solta a cadeira que o trono vem. Você irá reinar junto com ele. Se vá fora. É tanta gente brigando por isso aqui, sem nunca ter arrastado a sandália para visitar ninguém. Abra a sua visão. É uma luta tão grande para se acender onde o lugar já é aceso. Amada, se eu colocar mais uma lâmpada aqui, não vai fazer tanta diferença. Mas se eu acender um palito de fósforo na escuridão, você está entendendo? E Jesus não disse assim: vós sois a luz da igreja. Ele disse como? Vós sois a luz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, missionária de Jesus. Deixa eu te alertar para uma coisa também. Deus te chamou para servir fora da tua casa, mas teu primeiro ministério é a tua casa. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua própria casa, tem negado a fé. E para mim, é pior do que um descrente. É Deus falando. O que é ser pior do que um descrente? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem missionário que abandona a casa vira um lixo e ela vira popstar. Está tudo errado. Aleluia, Deus. Antes de vir para cá, se eu te contar como foi meu dia, não vou nem contar, porque você sabe que mulher não é bombril, mas é multiuso. 1001 utilidades. Lava, passa, cozinha. É professora do menino, é psicóloga, porque hoje em dia, minha irmã, tem que ser psicóloga. E no final, amadas, no final do dia ainda tem que estar bonita pro terceiro round. Só nós mesmo. Deus é maravilhoso. E Ele está dizendo: se alguém me serve, Ele não está falando de sexo. Ele não está dizendo: homens me sirvam. Porque se teve uma barreira que eu tive que quebrar para virar ministrante da palavra de Deus dentro da casa, porque várias vezes eu ouvi: mulher não fala. Ué, a gente não louva, não ora. Quem está no ciclo de oração? Quem é? Quem é? Eu não tenho medo de errar. Quem é 70% do corpo chamado igreja hoje? E dentro das escrituras, se eu citar é para ganhar tempo, tá bom? Desde o princípio eu vejo o próprio Deus honrando a sua criação chamada mulher. Gênesis capítulo 5, a partir do verso 1, vai dizer assim: essa é a genealogia de Adão. No dia em que Deus os fez, homem e mulher os criou e lhes chamou Adão. Não entendeu? Eu explico. Para Deus Ele não criou a mulher depois, porque para Deus não existe o ontem, o hoje e o amanhã. Ele vive no eterno entendeu ou não? No eterno hoje. Então quando Ele formou o homem, Ele já sabia. O homem não sabe, mas a mulher já vai dentro dele. Oh Jesus. E Ele vai dizer: no dia em que os formou, lhes chamou de Adão. Porque para Deus, homem e mulher não são dois, são? Então Ele deu um só nome. Quando Ele descia na virada do dia, todos os dias no Éden, Ele não dizia Adão e Eva, Ele dizia Adão,
pastor. Essa festa estaria acontecendo sem a ajuda da tua varoa. E geralmente até na festa, se for congresso de homem, quem arruma a igreja todinha? E o pastor vem só. Eu não estou diminuindo a função. Para Deus temos o mesmo valor, funções diferentes. Eu vou repetir. Nós temos o mesmo valor. Estamos debaixo do mesmo chamado do marido. Funções diferentes, não confunda. Porque tem mulher hoje dizendo, nós, mulheres, são iguais aos homens. Em quê? Se nem do mesmo material nós fomos feitos. O homem é do barro, você é do osso. O homem é força. Nós somos frágeis. Que conversa é essa, missionária? 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 7. Homens, tratai a vossa mulher como vaso mais frágil. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando. Foi Ele que te formou. Ele está errado, irmão. Ele está errado, ele está certo. Nós somos mais frágeis, tanto na força como na emoção. Eu não sei se você é corajosa o suficiente para declarar: meu esposo está aqui, meu filho, eu preciso de você na minha vida. Você é o meu protetor, meu sacerdote, meu provedor. Ou tu pensa que Deus, depois de 16 anos trabalhando fora, Deus vem e diz: larga o teu trabalho. Eu tenho 2 senhores. Mulher casada tem 2 senhores, você sabe disso. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, ele vai dizer que as mulheres têm que tratar o marido como trataria o Senhor. Quem é teu Senhor? Está vendo a diferença? Oi, irmã, se doer um pouquinho, me perdoa. Mas lá na tua casa não é tu que manda, ainda que tu ganhe mais. O cabeça é ele. Me mostra na Bíblia diferente, que eu prego diferente. Mas eu, enquanto vida tiver e até morrer, eu vou pregar as Escrituras. Aleluia. Passarão céus e terra, mas a palavra não passa. Aleluia. E quando eu cheguei em casa, eu disse: marido, Deus mandou largar o trabalho. E eu falei um pouco temerosa. Sabe o que ele disse? Deus mandou, minha filha? Mandou. Então lá, eu vou arrumar outro emprego e passar a ser todo o provedor dessa casa. Nunca me tratou com arrogância por causa disso. É o maior incentivador do meu ministério. Porque a mesma ordem que é dada à mulher para se submeter é dada ao homem. Ame a sua esposa. Eu me sinto amada. Se hoje eu chegasse diante do trono de Deus, eu ia dizer: obrigado pelo marido que tu me deste. Espero que você possa dizer o mesmo. E se você não pode dizer, lute, porque um dia você dirá. Vou dizer de novo: lute, porque um dia você dirá. Mas muitas vezes eu converso com mulheres, elas acham que Deus quer que ela abandone o marido. Como no passado tinha mulheres mais guerreiras. Eu já conheci mulheres que travaram batalha há 20 anos. Ela crente, o marido chegando do forró. Ele tinha um carrão grande, pastor. Quando ele chegava, dobrava o quarteirão, todo mundo sabia que ele chegava. Eu não vou citar nome. Forrozão bem altão, daquele que só falta estourar os ouvidos. E ela crente, eu lá na casa dela. Ela dizia assim: não, lá ele chegando. Oh, meu Deus. E eu não sei como é que aquele homem dirigia, porque ele descia do carro embriagado. Forrozeiro, bebedor. Ou eu vou falar bem nordestino, cachaceiro. Como aquela mulher tratava aquele homem quando ele descia do carro? Oi, meu filho. Entra amor. Entra cheiroso. É, profetizando com a boca. Não é matando quem já está morto, não. Porque eu conheço mulheres de igreja que o marido chega lá e diz: eita, coisa
ruim. Peste, praga. O poder da vida e da morte está na boca. Resultado, vou resumir para a gente ir para a palavra. Resultado: 20 anos de guerra. Hoje, quando ele dobra na esquina, é conhecido. Por quê? O som não foi trocado, mas agora é louvor. E respeita que o homem agora é pastor. Quem tem mais crédito no céu? O pastor ou quem ganhou o pastor? Oh, Jesus! Nem Jesus, quando viu Satanás em pé, mandou ele embora. Arreda-te dele, Satanás. Pedrinho, tu fica, amor. Porque no teu primeira vez que tu pregar, quase 3.000 vidas para Jesus. Ah, eu não estou entendendo o que eu estou profetizando. Não manda o marido embora. Repreende Satanás e não precisa olhar no olho dele, não. Vai com a mãozinha ungida, passa na cabeça dele e vai repreendendo em silêncio. Porque mostra para mim na Bíblia Deus se referindo diretamente como ele se referiu aos homens, mandando amar a esposa. Mostra para mim ele se referindo diretamente para a mulher, dizendo ame. Porque a mulher já é a essência do amor. Não perca a essência que Deus te deu. Desde o início, Deus olhou para Adão e Eva e chamava só Adão, vinham os dois. Aí ele disse: sujeitai a terra, dominai os dois juntos. Não era a mulher lá embaixo. Deus não tirou a mulher dos pés, foi do lado. Glória a Deus. O homem pode ser, quem me deu isso aqui foi Deus. Eu meditando sobre isso, ele disse: o homem pode ser o cabeça, mas a mulher é o colo. Isso é tão profundo porque o homem, para existir, ele se agarrou no colo do útero de uma mulher. Depois, quando ele se machuca, ele corre pro colo do quem? Da mamãe. Eu não sei vocês, mas o meu filho até pequenininho, quando ele se machucava, que ele vinha para mim, eu abraçava e beijava, e ele acreditava que o meu beijo curava. Tá melhorando, mamãe, tá melhorando, mamãe. E depois o homem só vira homem quando ele descobre essa parte aqui. Como é o nome? Colo de mulher. Ele pode ser o cabeça, mas todo cabeça necessita de um colo, e é você. O colo, descanso, a mansidão, o pedaço do céu tem que ser a tua casa. E teu marido tem que ansiar a hora de ir para casa. Nesses 16 anos que eu trabalhei fora, quantas vezes eu vi a gerente chegar e dizer: fulano de tal, as horas que tu tem dentro, vai pra casa. E o cabra, eu sou nordestino, eu faço assim, o cabra fazia assim, ó: quero não, deixa eu trabalhar. Eu começava a rir, que eu tinha assim uma certa amizade. Ele não queria ir pra casa. Por causa de quem? Porque quando ele botava o pé, a guerra começava. A tua casa não é guerra. Amansa, pelo amor de Deus. Amansa. No mesmo texto, leia 1 Pedro capítulo 3. Também fala às mulheres, para as mulheres serem igual a Sara. Sabe como Sara chamava Abraão? Meu Senhor. E ela ainda não tinha lido Efésios. Oh Jesus. Oh Jesus. Aí ele disse: revestir de um espírito manso e humilde. Mansidão. Jesus é o príncipe da paz. Como é que tu pode querer ser a rainha da confusão? Oh Jesus. Eita Deus, aleluia, aleluia. Deus fez isso com Eva. E Eva não soube usufruir. Estragou tudo. Mas mesmo no Éden, Deus fez uma promessa a ela. Junto com a justiça de Deus. Porque ali, quando Deus desce no Éden, há um julgamento, sim ou não? Para a serpente, para o homem,
para a mulher é consequência dos seus próprios atos. Porque Deus te fez a imagem e semelhança dele. E Jesus restaurou essa imagem e semelhança. Então Ele espera que você viva. Ele te capacitou para viver cheia do Espírito Santo. Você acha pouco o preço que foi pago? Ele confiou a Eva. Deus podia ter gritado. Não, pastor, lá de cima ele viu. Eva, não coma não. Mas Deus não vai fazer isso. O jardim tinha uma porta. Se não tivesse uma porta, era prisão. Tinha uma porta, ó, no dia que tu comer, eu vou parafrasear. No dia que tu comer, a porta está aberta, tu sai. Porque eu não te arrasto. Eu quero que você venha. Eu quero que você me sirva. Não pelo que eu posso te dar, mas pelo que eu já te dei. Me sirva por amor, diz o Senhor. Me sirva por gratidão. Tem gente que pergunta pra mim: ô missionário, mas tu não tem medo de morrer ali dentro? Não. Eu disse: eu já morri. Já estou crucificado por Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Viver aqui só se for para fazer a obra. Morrer é lucro. Isso não é pregado mais hoje. Porque ninguém quer mais morrer nem para glória. Eita Deus. Porque pensa que o céu é na terra. Não se fala mais do céu. Aleluia. É por isso que talvez não sirva, porque não querem galardão. Eu vou repetir: não querem mais galardão, querem ouro e prata. É por isso que Jesus disse: ajuntai tesouros no céu. Eu não vou perguntar como é que está a tua conta bancária aqui, não. Eu vou te perguntar o que é que tem lá em cima te esperando. A Eva errou no jardim do Éden. Éden quer dizer lugar de delícia. Jardim plantado por Deus. Olha como Deus é misericordioso. Ele olha para ela e diz: mulher, vai se multiplicar muito as tuas dores para gerar. Mas eu vou suscitar um do teu ventre, da tua semente, e ele esmagará a cabeça da serpente. Quem caiu no Éden? A mulher. No próprio Éden Deus a levantou. Só não enxerga quem não quer. Presta atenção, eu não sou feminista, eu sou bíblica. Deus fez uma promessa, mulher. Meu negócio é contigo, mulher. Vai ser da tua semente. Deixa eu te fazer uma pergunta. O homem, teve participação na geração de Jesus? Ou foi só a semente da mulher? Deus cumpriu a promessa em Maria. Eu vou repetir: Deus cumpriu a promessa em Maria. Foi lá e entre ele e a mulher suscitou Jesus. Então Deus te levantou no lugar que tu caiu. Deus é tão bom que já te levantou lá no jardim. E prova isso quando ele morre e ressuscita. Aleluia, Jesus. Como? Quem foi a primeira a ver o ressuscitado? E ele estava onde que ela achou que ele era o jardineiro? Porque no pé do Gólgota tem um jardim. Tem gente que já está entendendo. É por isso que é bom tu ler a Bíblia em casa, porque na hora da pregação tu voa. É desse jeito, meu Deus. E tem gente que está assim: o que é que ela está falando? Ô Jesus do céu. Onde foi? Lá está, Madalena. Aonde? No jardim. Vai lá no jardim. Onde é que nós caímos? No jardim. A promessa foi feita lá e cumprida em Maria. Sancionada no Cristo. Porque naquela época a palavra da mulher não valia. Ela não podia ser testemunha de um caso. Aí Jesus diz assim: pra mim tu serve. É tanto que tu vai testemunhar. Os meus discípulos não estão aqui, tu tá, mulher. Aleluia. Glória a Deus. No jardim, ela diz: porque pensava ser um jardineiro. Onde tu botaste o corpo
ela diz, mostra onde ele está para eu arrastar ele sozinho. Ele está morto, mas eu quero cuidar dele. Aleluia, Deus. Ainda que ele não faça mais nada por mim. Aí ele vira e diz, por que tu buscaste entre os mortos aquele que está vivo? Só mostra para mim. Aí ela conhece a voz do mestre. O mestre diz, Maria. Aí ela vem e diz, Rabo. Aleluia, Jesus. Aí ele diz assim, só não me toca porque eu não subi ainda do pai, aquela questão teológica. Eu gosto muito de teologia. Eu não sei se você percebeu, mas eu não vou entrar. E ele diz, vai e seja a minha primeira testemunha. Porque para mim o testemunho feminino vale. Como é que Jesus mandou eu ser testemunha dele? E o homem disse que eu não posso falar. Me perdoe. Eu sou serva de Jesus. Ele é o meu Senhor. Eu te ensinei desde o princípio. Respeita o marido. Ou então não casa. Mas se casou, marido é autoridade sobre ti. Quando Deus mandou eu largar o emprego, eu cheguei e falei para ele. Ele disse, você provedor. Pense que eu fiquei mais apaixonada por esse homem. Marido, não tem coisa, o homem entrou aqui e vai aprender também. Não tem coisa que a mulher ame mais do que quando o homem diz assim, ó, deixa que eu resolvo. Aleluia! Porque os homens hoje tudo esperam que a mulher resolva. E tem outra coisa que a gente só falta falar em línguas estranhas. Estranhas não, espirituais. Qual? Deixa que eu pague. Agora seja sensata. Dobre o joelho e diz, Deus, enche o celeiro do meu marido de provisão e dá a ele um coração bondoso para me prover. Porque mulher é artigo de luxo. É, irmão, quantas coisas a gente precisa. A gente parece centopeia. Um par de sapato para nós é pobreza. Uma bolsa, irmão, a gente é complexo para ser feliz. Como é fácil fazer um homem feliz? Basta não deixar faltar alimento nos dois altares. Entendeu ou não? Você tem dois altares na sua casa. Um lá geralmente na sala e outro lá no quarto. E altar não pode faltar fogo. A comida tem que ser quente. A mulher de Provérbios 31 veio lá agora de madrugada. E no final do dia a lamparina está acesa. E para dar conta tem que ir para os pés do papai. Para dar conta tem que ir para os pés do papai. A mulher tem o mesmo valor. É interessante que só fala do pai. Pai Abraão, pai Isaac, pai Jacó. Para ele ser pai, precisava do útero da Sara, da Rebeca. Abraão poderia ser pai sozinho? Quando Deus deu um sonho a ele, incluir a esposa. Oh, Jesus. O que dizer de Débora? Eu estou no Antigo Testamento, Senhor, segura o relógio. Eu gosto de pregar, eu gosto de pregar. E ontem eu estava dentro do presídio, pregando em 5 alas. Servir a Deus tem preço, tem. Pergunta se eu dormi. O corpo cansa e a mente pregando. Chuvinha boa de manhã. Eu digo, vou esticar aqui um pouquinho. Os olhos duros. Eu digo, tá bom, já entendi, Jesus. Eu vou pilhar. Até domingo que eu prego hoje. Eu prego amanhã num congresso para obreiros. Preparando obreiros para servir a Deus. Curso de liderança o dia todinho. E eu vou participar, sentar, aprender a primeira palestra. Só vou palestrar tarde. Porque quer se levantar para ensinar, sente primeiro para aprender. Eu amo pregar. Mas quando eu vou sentar e ouvir, eu amo tanto pelo pregador. Eu não prego para ele errar, não. Para me ficar dizendo, ah, não presta, quem presta sou eu. Eu oro para que ele pregue. E eu seja alimentada também. É uma geração
geração que só quer falar e não quer ouvir. É uma pressa para falar e não quer ouvir. Mas vamos aprender com Débora, juíza. O capítulo 1 vai dizer: Débora, profetiza, juíza, mulher de Lapidote. Segura o relógio para eu ensinar uma coisa para você. A gente pensa que Lapidote é o marido dela. Olha como é importante estudar teologia. Aí eu fui estudar teologia, cultura judaica, aí o professor me ensina: Lapidote não é nem nome do homem, é a cidade. Porque Lapidote quer dizer tochas. E o que era que essa cidade fabricava? As tochas das lamparinas, aquele pavio da lamparina. O mais novo não conhece, não. Mas lá não tinha luz elétrica. Tinha uma lamparina com azeite. Aí tipo, como é que eu vou dizer? Um cadastro. Se colocava dentro, pelava um pouquinho na ponta e acendia. Ia sugando o azeite. Então, Lapidote era a cidade que fazia esse pavio. Aí ele me ensinou que o esposo dela era Baraque, o do exército, o chefe do exército. E quantas pessoas criticam esse homem porque ele olha para a esposa e diz assim: eu só vou se tu for comigo. Quem disse que ele é um tolo? Ele sabia que a autoridade estava com ela também. A mulher era juíza. Ele diz: vem minha filha, eu conto contigo, vamos guerrear junto. Ele é muito sabido. Ô Jesus, eu já vi quantas pregações dizem: Baraque é um banana. Eu olho assim e digo: rapaz, ele não é não. Ele é muito sabido. Porque tem homem que vê a mulher crescendo e senta aí, porque tu não pode ser nem igual a mim. Eita Deus. Aleluia. Quem prega sou eu, quem manda sou eu, quem manda aqui sou eu, cala a boca. Aí esmaga. Ele disse assim: eu sei que tu tem unção, Débora. Tu és juiz, eu te respeito. Vem comigo, minha filha, pra guerra. Aleluia. Entendeu ou não? Ela era tudo isso. Agora presta atenção. Depois que vence a guerra, o cântico de Débora, ela diz assim: ó, no tempo em que Israel, eu vou resumir, cada um estava pro seu lado. Eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. Não pegou, eu te digo. O capítulo 1 começa apresentando ela assim: Débora, juíza, profetiza, mulher de fogo, de tocha, trabalha com tocha. Aí ela diz assim: eu me levantei como mãe. O que ela está dizendo é: eu me levantei no maior amor, no maior dom, que é o amor. Porque ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, conhecesse todos os mistérios, sem amor, jogue no lixo, não vale nada. Glória a Deus. Aleluia. Ela era a autoridade máxima e disse assim: eu me levantei em amor. Eu compreendi que não existe autoridade maior do que amar, servir por amor. Se tem um conselho que eu amo e Paulo deu a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2 verso 15, eu não me lembro agora se é 1 ou 2 Timóteo, mas presta atenção, aí diz assim: procura apresentar-te como obreiro aprovado. Não precisa querer aparecer para ninguém, Timóteo. Tu tem que fazer a obra e se apresentar no quarto de oração e dizer: gostou, papai? Porque se tu estiver fazendo assim, o homem tem que te reconhecer sem você precisar querer aparecer. Te apresenta a Deus. Diz assim: ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora te prepara para poder ser enviado. É interessante. Débora se levanta como mãe. O que dizer da profetisa Uda? Conhece não? Segundo Reis capítulo 22, a partir do verso 14. Se acha o livro da lei dentro do templo e diz assim: tem que consultar o profeta para me dizer como agir. O rei Josias faz isso. Aí manda onde? Vai lá na cidade baixa. Lá embaixo, na mulher que é esposa do homem que cuida das vestes reais. Lá na cidade
baixa, porque ela que vai dar a direção. Sabe o que eu já ouvi de homens dizer? Nessa época estava escasso de profetas. Por isso Deus usou uma mulher. Que a mulher só fala onde não tem homem para fazer a obra. Engraçado, eu disse que sou estudiosa da Bíblia. Sabe quem era contemporâneo de Uda? Ou seja, era profeta na mesma época que Uda? Jeremias e Sofonias. Eita Deus. Ramon, Joás, não estou entendendo. Eu vou entregar ainda que tu não entenda. Tem gente entendendo. Cadê o livro de Uda? Não tem, mas tem o de Jeremias, tem o de Sofonias. Mas o rei disse assim: tem uma mulher. Consulta ela. Glória a Deus. E quando chega na porta dela, ela diz o rei que mandou me consultar, que acharam o livro. Lá na antiga aliança. Eu estava estudando por que é que na nova aliança a mulher foi tão subjugada. Irmãos, a gente só vai entender se estudar. É porque na época de Jesus, quem estava comandando? O país, a nação, Roma, irmão. Era Roma que ditava as regras. E Roma vem depois do reinado da Grécia. Roma é amante da cultura grega. E a cultura grega manda a mulher silenciar. E a lei dos hebreus, a mulher podia falar? Podia. Não em público. Também tem essa norma. Na Bíblia não, mas na cultura judaica, na lei oral. Um dia eu falo sobre isso. Está lá escrito que a mulher só pode falar em público se ela estiver acompanhada do marido, se ela não for casada, do irmão mais velho. Se alguém falar com ela, não olhe para ele. Se ele fizer assim, ó, permissão para falar. É interessante que Paulo está falando a igreja de Corinto, a igreja romana. Aí ele vai dizer, olha, diga para a mulher não ensinar não, porque ele está dizendo assim, ó, respeite a lei do lugar. Porque se fosse assim, Deus não teria mandado Maria Madalena falar. Se fosse assim, preste atenção, como Jesus veio quebrar paradigma. A mulher só podia falar se uma autoridade olhasse para ela e dissesse assim, ó, fala. Mas está lá Jesus, agora você vai entender por que é que a mulher com fluxo de sangue vem, toca na orla e não quer falar. Jesus diz, alguém me tomou. Eu te pergunto, Jesus não sabia quem era não. Creio eu que se alguém me tocou, pé desmexe, todo mundo está te apalpando, tem uma multidão. E tu pergunta quem te tocou. Me tocaram diferente. Saiu de mim virtude. Tocaram em mim com fé. E creio eu que ele disse assim, quem foi? Olhando para ela. Constrangeu. Ao ponto dela dizer assim, ó. Aí Jesus diz assim, ó, fala. Porque Jesus é maior autoridade do que irmão mais velho do que marido. Fala. Pode olhar no texto, uma multidão apertando ele. Porque ele vinha com quem? Ele ia para a casa de quem? Leia a Bíblia, amado. Ele ia para a casa de Jairo. E a multidão apertando. Aí ele disse assim, para aí, Jairo. Fala, minha filha. Pode dar testemunho. O que você está esperando se Jesus já te autorizou? Outra coisa, no princípio não precisa brigar não com seu marido não. Eu preguei 5 anos de hospitais. Quando cheguei para o meu marido e disse, meu filho, você lembra daquele culto de missões? Lembro. O senhor falou comigo. E ele disse que agora me quer dentro do presídio. Ele olhou para mim e disse, você é doido, é? Você
Você não é doida não, minha filha? Você já vai dentro de hospitais sem um risco? Agora com o negócio de presídio? Eu disse, marido, o chamado é ardente. Desde a hora que ele me chamou, que o fogo acendeu aqui. Mas se for obra, igual eu faço a obra, ele me consome, me ajuda. Ele disse, de jeito nenhum. E eu, conhecedora da palavra, eu disse, você é o cabeça. Eu não vou me adiantar, eu não vou fazer que nem Eva, tomar tua frente, tudo acaba. Eu só vou se tu disser sim. Pois fica sabendo, é não. Tudo bem. Fiz o lanchezinho dele, ele foi pro trabalho, beijei e disse, bom dia. Quando ele saiu, eu comecei a chorar na pia. Senhor, tu sabe, Senhor, e agora tu sabe que eu quero ir. Fala com ele, Jesus. Fala com ele, Jesus. Antes dele sair, eu disse, eu não vou brigar contigo, porque o mesmo meu Deus é o teu. E o meu Deus vai falar com tu, viu? E fui chorar pro papai. Ei, guarda a boca e move o céu. Quando ele chegou, todo marido quando chega, não sei o teu, o meu vai pra panela. Eu digo, tu lavou nem a mão pra estar descobrindo um homem esfomeado, viu? Ô Jesus. Nesse dia ele chegou e disse, ei, vamos orar. Olha assim pra ele, vai nem nas panelas não, nem tomar banho. Não, eu já quero orar. Eu tenho pressa de orar. Eu disse, o que foi? Deus já falou comigo. Vamos. Aí eu disse, o que ele falou? Que antes de você ser minha, é dele. Aí eu disse, e agora você vai, né, minha filha, que eu não sou louco. Ele viu que o doido não é aquele que quer fazer a obra, o doido é o que não faz. Anos depois, quem virou o motorista da missão? Tempos depois, quem estava pregando lá dentro? Não precisa tu gritar marido para demonstrar autoridade. Eu vou te ensinar um truque, quer ser ouvida, fala baixo. Entendeu ou não? Quando tu estiver irritada, fala baixo, que ele vai dizer assim, o que é que tu tá falando? Aí vai chegar bem pertinho, tu rouba a atenção. Quem grita, bota a pessoa para fora. Agora olhe para cá, frise bem. Deus me deu autoridade para chegar dentro do presídio sem microfone. Se tiver algum ex-presidiário que hoje é do Senhor, perdoe. Mas eu grito 1.200 bandidas. Assim diz o Senhor! É assim ou não é? Aqui faz comigo esse ministério há alguns anos. Eu estou há 14 anos nesse ministério. Daqui a pouco eu vou virar debutante, 15 anos. Pergunta quantas vezes eu cheguei em casa com essa autoridade. Não quero levar a autoridade de púlpito para dentro de casa. Antes de entrar em casa, eu seguro uma coluna, que eu moro em cima. Aí faço assim. Baixando, lá em cima tem o Senhor. Baixa um pouquinho aí, Senhor. Baixa um pouquinho para mim não rugir que nem leão. Aí quando subo, boa tarde, coisa linda. 17 anos de casado. Como é que tá agora? Melhor vinho vem depois. Oh, Jesus do céu. E Jesus, preste atenção, presta casamento. A Bíblia começa com casamento, sim ou não? Deus despertador e diz, vem cá, minha filha, e traz ela em toda a criação, assiste o casamento. Vai terminar como? Com casamento nos ares, sim ou não? Eu não sei tu, mas eu sou noiva. Não, eu não sou amiga do noivo, não, eu sou noiva. Quem está ouvindo, nos ouça. E o primeiro milagre de Jesus, onde foi? O vinho simboliza alegria. Quando acabou a alegria no casamento, o Senhor disse assim, tem carne? Que conversa é essa? Quando foi a última vez que teu marido passou com roupa pequena e tu disse assim, ou lá em casa, quando foi que você parou de brincar? Oh, Jesus do céu, me dê tempo, Jesus.
capítulo 8. Eu vou passar só um pouquinho, vocês seguram comigo? Amanhã é sábado. Vamos fazer vigília, bora fazer, vamos vir a vigília. Emendar o culto de hoje com amanhã, você já fica tudo arrumado. Tô brincando, já vou encerrar. Olha o Lucas capítulo 8. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito imundo e de enfermidades. Maria Madalena, da qual saiu os demônios, ou seja, os 12 discípulos acompanhavam e tinha também discípulas. Só que não é divulgado, porque é lei romana. Você entendeu ou não? Mas Jesus não é romano. Tremante, ai. Jesus. Aí olha mais. E também algumas mulheres. No 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Aqui está falando de mulher rica. Susana e muitas outras, a quais lhe prestavam assistência com seus bens. Não só andava com ele, como sustentava o ministério de Jesus. E Jesus disse assim: pare, vocês são mulher. Oh meu Deus do céu. E só para provar como Jesus tinha discípulos mulheres, eu vou ler, já vou fechar, tá bom? Senão eu vou até amanhã, por mim eu vou. Lucas 38 e 39 fala da visita em que Marta convida ele para casa. O que acontece com Maria? Maria veio para onde? Ela ouviu Jesus pregando e veio para os pés. Sabe que simbolismo é esse na cultura judaica? Eu estou diante do mestre. Esse homem é mestre. Eu vou aprender com ele. Quedou e ficou babando. Jesus falando e ela, uau! Por um acaso, Jesus disse assim: se levante, que eu não posso ser seu mestre, não. Só de homem. Por que eu digo que isso é cultura judaica? Prova na própria Bíblia. Porque Bíblia explica a Bíblia. Eu não preciso de outro livro para explicar a Bíblia. Um livro explica outro, porque Deus é maravilhoso. Olha o que Paulo vai dizer em Atos 22 e 3. Defendendo o seu legado, ele diz: eu sou judeu dos judeus, fariseu, aprendi aos pés de Gamaliel. Quem é Gamaliel? Filho de Hilel. Quem é Hilel? Dono de uma escola teológica rabínica. Entendeu ou não? E Gamaliel era tido como o maior mestre de Israel. O que Paulo está dizendo: eu aprendi nos pés do melhor. Se eu fosse Maria, dizia eu que aprendi nos pés dele, de Jesus. E eu só para encher nós. Mas fique humilde, viu? Mostra para mim um homem beijando e ungindo os pés de Jesus. Só nós tem. Nós temos, e às vezes ninguém entende, uma adoração rasgada, extremada, porque nós habita o amor de Deus. E Jesus não desprezou quando nós fomos para os pés dele. Os pés dele é o melhor lugar, minha irmã. Aprenda com o mestre. Está aqui registradas as palavras dele. Hoje são as mulheres tudo querendo ser empresária. Ô Jesus, eu vou falar, não quer mais nem gerar. Que privilégio é gerar a nação do eterno velho. Deus nos vê como tão preciosa que ele diz: vou mandar meu filho. E tudo que a minha geração de filhos necessita está dentro da mulher. Quando ele nasce, 6 meses, não precisa de alimento nenhum. Quem carrega o alimento dele? Que privilégio. E é só quando a gente compreende o tamanho, um pouquinho do tamanho do amor de Deus, é quando a gente vira pai ou mãe. E ontem eu estava pregando dentro do presídio sobre filhos. Filho dá trabalho? Concordo? Ô nome doce. Mamãe? 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 Mamãe?
mim é duplo privilégio. Porque eu fiz 5 anos de tratamento, o médico olhou para mim e disse: Dona Meire, a senhora não gera. Como eu chorei. Aleluia a Deus. Mas cheguei no meu quarto, presta atenção. Fechei a minha porta, fiquei em secreto com meu pai e fui contar tudo para ele. E oração dentro do quarto não é monólogo. Você fala e ele reza. Olha, conte tudo, depois fica em silêncio que o papai vem te responder. E eu perguntei: pai, eu sou estéril, pai, fala aí pra mim. Eu estou na mesma linhagem de Sara, Rebeca, Raquel. Chorando muito. Aí o Senhor disse sim. Só que ele falou como que chorasse junto comigo, ele sente nossa dor. Aí eu disse: pois me dá só um tempo, porque ainda que a figueira não floresça, o fruto da oliveira a mim, todavia me alegrarei em ti, ainda que eu não tenha filho. Vou continuar fazendo a obra. Deixa eu chorar. Aí ele entrou de novo no silêncio do meu quarto e disse assim: deixa eu profetizar na tua vida. Eu não sei como tem gente atrás de profeta. O maior profeta é lá dentro do quarto te esperando. Aí ele disse assim: você está na mesma linhagem de Sara, de Rebeca, de Raquel. Mas deixa eu refrescar tua memória, porque às vezes, irmão, a luta nos cega. Aí ele disse: Sara segurou Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, Raquel, José e Benjamim. Tampouco tu ficarás sem segurar o teu. Só que não é no nosso tempo. Nesse tempo eu estava dentro do presídio, precisando de cura, chorando de madrugada e pregando cura e vendo cura. Quando eu fui para dentro do presídio, 1 ano depois, eu comecei, olha, isso é bem uma gastrite. Depois do culto, tu vê que gastrite linda, 12 anos. Porque o Deus de Ana não mudou. Ele ainda abre madre. O que mudou foi a nossa falta de fé. Ah, o primeiro problema, a gente quer se esconder debaixo da cama. Eu precisei do milagre, pegando milagre. Fui para dentro do presídio. Aí, minha filha, as cadeias quebraram, as correntes foram embora. Que milagre faz a obra. Não te preocupa em pedir. Se tão somente me obedeceres, as bênçãos virão atrás de ti, te alcançarão. Não é o crente correndo atrás de bênção, é o crente obedecendo e as bênçãos virão. Ô amada, fica de pé, o tempo se foi. Aleluia. Eu não sei se você percebeu, mas biblicamente, eu provei ou não que Jesus nos incluiu no serviço? Em Atos 2, na descida do Espírito Santo, o povo disseram: estão tudo bêbado. Pedro se levantando e disse: não, irmão, está se cumprindo o que está escrito em Joel. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os meus servos e as minhas servas profetizarão. O que é profetizar? Falar da parte de Deus e de preferência as Escrituras. Quando nós chegamos, amados, em Atos 21, verso 9, Paulo chega com a sua comitiva na casa de Filipe. O que eram as 4 filhas de Filipe? É só para quem lê. Lucas narra: chegamos na casa de Filipe, e ele tinha 4 filhas donzelas, e as 4 eram profetisas. É Bíblia. Não é opinião humana, é Bíblia. Quem você vai obedecer? Porque o Senhor está hoje te chamando. Te chamando, e eu já vou encerrar. Passei 15 minutinhos. Obrigado pela paciência. Me perdoe, viu, pastor? E obrigado pela paciência. Olha aqui. Põe a mão no teu coração. Eu sei que tu já ofertou, mas o pai está dizendo assim: ó, filha,
Dá-me o teu coração. Não, eu não estou te chamando pelo que você é. Eu estou chamando porque eu estou dentro de ti. E grandes coisas quero fazer. Eu não te desprezo. Eu estou renovando hoje o chamado. Eu, há 600 anos, aproximadamente 700, 600 anos, antes de Cristo, ou seja, aproximadamente 2.500 anos atrás, eu estava no Arábia, no céu, diz o Senhor. E chamei um homem, Isaías, chamado Isaías, para participar. E a minha pergunta era: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E ele está fazendo a mesma pergunta. Se ele fez há 2.600 anos atrás, quanto mais hoje, que nós já estamos no final dos tempos, ele está perguntando: a quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? Sou eu que escolho. Homem, mulher, menino, sou eu quem escolho e capacito. Aleluia. Eu só preciso que você diga assim: ó, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, que eu me torne uma semeadora. Que quando eu acordar, eu diga assim: a semeadora acordou, Senhor. A tua semente está no meu coração, mas não vai ficar no meu coração. Eu vou semear por onde eu passar, em todos os terrenos. Porque minha preocupação não é que ninguém se converta, é pregar. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Mas a função de pregar, eu dei à igreja, a todos da igreja. Eu também desci em ti, filha. Deus está falando com alguém aqui. Eu também desci do meu espírito em ti, e não duvide. Eu também desci do meu espírito em ti. Eu vou fazer a mesma pergunta que Deus fez, e você vai responder assim, ó, bem forte: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque foi isso que eu fiz no culto de missões, e o Senhor me enviou. Aqueles que verdadeiramente respondem isso, aguarde, o Senhor vai te chamar para uma grande obra. Então eu vou fazer a pergunta e você vai responder: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu já encerro. Eu vou perguntar assim, ó: a quem eu enviarei? E você já sabe a resposta. Pense que é Deus te perguntando. No 3 eu vou perguntar, tá bom? 1, 2, 3. A quem eu enviarei? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É o pedido da tua noiva, Jesus. Capacita e usa. E quem crê, diga amém. E eu já agradeço a oportunidade. Regiane e Ana Márcia, vem aqui para a gente encerrar cantando toda a igreja, o segundo louvor de vocês. Ninguém senta, que nós vamos encerrar cantando, e amanhã tem mais, queridos. Eita Deus, até sentir amanhã. Glória a Deus. É forte, Deus. Aleluia. Santo Deus. Amanhã, 7 horas, queridos, missionária Suzana Ramos. A Sérgio vai estar aqui, a cantora Dejanira. Também já quero agradecer a toda a igreja. Já o pastor também vai fazer os agradecimentos, tá bom? E eu agradeço de coração a todos que estão aqui hoje. Vamos cantar.
Regis? Glória a Deus. Vai lá com a banda. Tá certo com a banda? É conhecido ou não? Não é conhecido não? Vamos lá, Regis. Aquele segundo louvor que eu te passei delas. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Santo, santo. Com a paz do Senhor. Vamos todos louvar. Quem não souber vai aprender hoje. E vamos dizer que nosso Deus é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. E Ele é dono de tudo. Glória a Deus. E esse hino diz: abra-se ao portais para o Rei da Glória. Aleluia, Deus. Nós estamos aqui para adorar e agradecer o seu nome. Aleluia. Aleluia.